naquela época, o israelita, o judeu, não tinha como morada o Espírito Santo dentro dele. Não tinha. Então, Deus se manifestava para falar com o seu povo através de quem? Sacerdotes, profetas e reis. Eu vou te dar a chance de você procurar um profeta aí na Bíblia aí que tem essas 3 características. Ó, cadê? Eu anotei aqui. Sacerdote fiel, que conhece o coração do Senhor e conhece a mente do Senhor. O próprio Deus disse para Eli: eu vou levantar, eu vou destruir você e a tua família. E vou levantar um sacerdote fiel que conhece o meu coração e a minha mente. Então, vou parafrasear e não vou separar só no Antigo Testamento, mas vou trazer para o Novo, para os prós, para a igreja primitiva, para a igreja atual. Traz na sua memória aí um sacerdote que é fiel, um sacerdote que conhece a mente e o coração do Senhor. Então, essa é uma das características fundamentais para moldar o caráter de Samuel. Dentro desse nosso estudo, eu quero mergulhar em Samuel, eu quero falar em particular sobre a conduta cristã de Samuel. Samuel, nesse período, não estava na Babilônia, não. Ele foi um profeta que ele foi avisar que o povo ia, ele serviu para avisar que o povo ia para a Babilônia? Vamos lá. Samuel, ele tem 3 funções: sacerdote, juiz e profeta. Samuel, ele, antes de ser o grande profeta para falar tudo mais, ele começa o seu ministério como sacerdote, vai aprendendo com Eli. O pessoal sempre pega no pé de Eli e fala que foi um profeta que foi um sacerdote infiel, mas na verdade Eli é mais, hoje vamos dizer assim, é mais um passapanista, é alguém que tem o seu ídolo próprio. Eli idolatrava os seus filhos, o próprio Deus fala: você honra mais os seus filhos do que a mim. E seus filhos profanaram o templo do Senhor, coisas horríveis na porta da congregação, seus filhos fazem. Então, eu vou rejeitar o teu filho e vou te rejeitar também. Então, a história começa o seguinte: 300 anos do período de juízes, começa com Otiniel e finda com quem? Com Samuel. Samuel se torna o último e maior juiz de todos. Depois que passa esse período de infância, ele aprendendo com Eli é fundamental para ele, mesmo com seus erros, com seus fracassos, a gente entende que ter alguém responsável, que conhece o Senhor, é fundamental na nossa caminhada. A gente olha para Eli e Eli, aceitando, fazendo vista grossa para os erros dos seus filhos, ele entende: cara, peraí, esse garoto está cheio de Deus. Ele cuidou dele, Eu cuidei, ele ensinou Samuel a ser um sacerdote. A Bíblia não dá muito a clareza da vida de Samuel, mas se tinha o sacerdote que era Eli e Samuel foi escolhido para servir Eli de pertinho, então Samuel copia ele e aprende com ele. Uhum. Então, depois desse período, Samuel passa 12 anos juizando Israel. Um grande feito de Samuel é o seguinte: a Arca da Aliança, os filisteus, Israel já estava fora do cativeiro, os filisteus oprimia o povo de Israel, ataque o tempo todo, isso, aquilo todo, e o povo de Israel vinha de uma grande derrota. Os filisteus atacam, levam a arca, 30 mil soldados da infantaria de Israel morta, por causa de quê? Idolatria. O povo de Israel já tinha abandonado o Senhor mais uma vez, voltou a idolatrar outros deuses como Baal, Astarote, essas coisas assim. Então Deus se afasta do seu povo. Samuel, no período, na questão de juiz, um dos grandes feitos de um juiz é conseguir unificar a nação, as 12 tribos de Israel, tanto politicamente como religiosamente. Então, por que Samuel, estou dizendo que Samuel é um dos primeiros e maior profeta que existe? Porque, além de ser profeta, ele é juiz. Ele tinha a função, Deus dava a ele a característica de saber orar, de conduzir o povo nas táticas militares também.
Tanto que capítulo 4 de 1 Samuel, você vai ver o povo sendo derrotado e tudo mais. Lá no capítulo 7, por orientação de Samuel, Deus leva o povo a trazer de volta a Arca da Aliança, a conseguir vencer mais uma vez, a trazer o povo sair dessa idolatria e voltar para um lugar de adoração ao Senhor. Entende? Então, o período dos juízes acaba, começa com Otiniel e termina com Samuel. 300 anos do período dos juízes. Samuel é importante nessa transição, porque finda o período dos juízes, termina nele. Ele seleciona os seus filhos, Joel e Abias, para ser juiz no lugar dele, quando ele já está velho e falecer. Mas os seus filhos fogem do caminho, não querem seguir a ele. Essa é uma das revoltas do povo, né? E então, o período dos juízes acaba em Samuel. E Samuel o que faz? Em Samuel começa o período da monarquia. Samuel é levantado para ungir o primeiro e o segundo rei. Mesmo não vendo Davi subir ao status de rei, foi ele que ungiu e separou Davi para ser coroado rei. Então, ele separou Saul e Davi, mesmo Saul ainda sendo rei, né? Ele separa Saul, levanta Saul como rei. A gente vai entrar um pouquinho mais na frente, é uma parte muito importante disso. Separa Saul como rei. Ele vai lá, unge Davi como rei, mas ele não vê Davi levantado como rei. Davi vai ser levantado como rei posteriormente, lá na frente, depois. Então, seu nascimento, 1070 a.C., o ano passa. A sua morte, 1012 a.C. Samuel vive em torno de 58 anos aí, 12 anos como juiz, e os restantes demais tanto como sacerdote, como profeta. Morava em Ramá, criou um altar em Ramá, Samuel, por ele ser juiz, ele tinha uma facilidade muito grande. Ele conseguia correr e andar, vamos dizer assim, correr e andar por toda Israel, por todos os povos, levando santidade do Senhor, trazendo o povo ao arrependimento, unindo o povo religiosamente e militarmente também, né, para ataques. Era um chamado juiz, era juiz o quê? Ele foi juiz o quê? Escolha de Deus, foi... Como é que eles escolhiam um juiz? Para que ele só podia ser um também? Era um juiz. Era um juiz. Tanto como é que escolhia cada juiz? Então, como que começa? Otiniel começa, aí tem essa torre de vigia e tudo mais, você vai ver Débora, você vai ver também as outras pessoas sendo. É mais uma eleição de Deus. Por exemplo, se nós se reunirmos, vamos dizer que nós estamos aqui no Antigo Testamento, e a Nathalie é tomada pelo Espírito do Senhor e começa a falar da parte do Senhor. Então, como o israelita, o judeu, não tinha como morada o Espírito Santo dentro dele. Não tinha. Então, Deus se manifestava para falar com o seu povo através de quem? Sacerdotes, profetas e reis. Então, provavelmente, um juiz, ou ele seria um profeta, um rei, um sacerdote. Como a época dos juízes não tinha reis ainda, então era através de sacerdotes e profeta. Então, se destacava o juiz era aquela pessoa que se destacava no meio do povo, no meio do arraial, cheio, tomado da unção de Deus. Entende? Então, quando Jesus, o Espírito Santo visita Samuel, mesmo jovem ainda, criança, naquela experiência de madrugada, ele repara, e o burburinho, a fala sobre, tem alguém cheio de Deus aí sendo levantado no meio do povo de novo aí. Quem é? É aquela criança, Samuel. Samuel começa a se destacar. Antes mesmo da morte de Ófines e Finéias, da morte de da morte de Eli, Samuel já tinha um lugar de destaque. Samuel já se destacava, porque o povo não é cego. O povo, mesmo vendo os fracassos, via os fracassos de Ófines e Finéias, via a negligência de Eli. Cara, os teus filhos estão fazendo isso. Essa barbárie que teus filhos estão fazendo, e você se cala. E a gente olha dois perfis, e você vê já Samuel tentando corrigir os filhos de Eli, e eles não aceitando. O povo vê essas coisas. O povo vê. E mesmo tendo essa diferença, o povo consegue enxergar em Samuel, cara, esse garoto aí, ele não sei se ele vai ser profeta não, mas que ele é juiz sobre Israel, porque conhece a lei. Um dos requisitos para ser juiz, ser conhecido da lei. Samuel era sacerdote, tinha que conhecer a lei. Então, Deus vai preparando a todo momento a caminhada de Samuel até ele se tornar o grande profeta que ele é.